horário de Portugal. Nós vamos estar então entregando o nosso tempo, os nossos primeiros instantes do nosso dia ao nosso Senhor, lendo a palavra dele. E nós estamos lá em Romanos. Nós finalizamos ontem o capítulo de Romanos 12, começamos lá do meio, e hoje nós vamos voltar para o início, aqui a partir do capítulo 1 de Romanos. Então, os 11 primeiros capítulos de Romanos ali, Paulo vai ministrar, né, vai falar aqui através do Espírito de Deus sobre quem é Deus, o que é salvação, como é feita a justificação dos pecados. Paulo vai dar uma aula para nós como é que eu vou falar? Vai dar todas as instruções, né? Responder todas as perguntas necessárias para que, a partir do capítulo 12, então, ele vai começar a aplicar de forma prática como que nós vamos exercitar todos os dias a, a palavra do Senhor, como que nós vamos colocar em prática todos os dias a palavra do Senhor. Então, aqui Paulo ele fala também ali sobre quem é o homem, qual é o papel da lei, aquela lei que foi entregue ali para Moisés lá no deserto, né? O próprio Deus entregou ali para Moisés a lei, né? As instruções para os judeus, qual é o papel da lei nas nossas vidas hoje ainda. Então Paulo vai ministrar aqui até o capítulo 11, e aí a partir do capítulo 12, que foi o que nós já falamos, começamos então a ter exercícios práticos da fé, de como exercitar a fé, de como agradar ao Senhor, de como andar fielmente no caminho dele, de como ser um sacrifício vivo, verdadeiro para este Deus. Mas vamos orar e vamos iniciar então o nosso devocional Mentes com Bíblia. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por esse dia, hoje, esse dia mais importante das nossas vidas, esse dia que logo cedo, Senhor, as tuas misericórdias já foram renovadas sobre nós, e nós podemos estar aqui na tua presença, Senhor, te adorando, ouvindo da tua palavra, nos aprofundando na tua palavra, entendendo, Senhor, e tendo cada vez mais intimidade contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ministra em nossos corações, Espírito de Deus. Abre o nosso entendimento sobre quem Tu és, sobre aquilo que nós devemos ministrar, devemos modificar no nosso coração, no nosso caráter corrupto e pecador, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a estarmos alinhados contigo, alinhados ao Teu querer. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Ser conosco nesses instantes e durante todo esse dia, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa carta aos Romanos, ela foi escrita em torno de 58 ali depois de Cristo, e historiadores nos demonstram, nos direcionam que Paulo estava ali escrevendo através de Coríntios. Então, Paulo escreve aqui aos gentios, à igreja, né? Não só aos gentios, mas à igreja de Roma ali, que era, a grande maioria eram gentios, mas também tinham judeus, e ele vai falar mais para frente sobre Áquila e sobre a Priscila e Áquila, que foram colunas fortes nessa igreja de Roma. Então ele estava ministrando para essa igreja, dando as instruções, e possivelmente, segundo estudiosos nos falam, existia ali naquele contexto, naquele tempo, uma grande confusão por aquilo que Paulo havia dito sobre os pecados, né? Quanto mais se peca, mais da graça do Senhor vem. Então existia uma confusão ali. Então, Paulo ele vai ministrar, ele vai passar um estudo completo sobre as instruções do Senhor, e ele ainda não foi a Roma. Então, ele fala aqui na carta aos Romanos que ele tem muita vontade de ir a Roma, mas em certa situação ele foi impedido de ir, porque não era o tempo certo. Então, vamos ler, vamos começar a ler. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada situação aqui que vai ser levantada. Então, Paulo começa dando as saudações ali, e olha como que ele saúda o povo.
Eu, Paulo, escrava de Cristo Jesus, hoje eu e você somos escravos desse Deus, mas escravos pelo amor dele, escravos pela bondade dele, escravos pela justiça dele, escravos porque não há para onde voltar, não há para onde ir se não estar aos pés deste Deus. Assim como Pedro falou lá, quando os discípulos do Senhor começaram a se dissipar, e Jesus ali perguntou para Pedro, quem eu sou, Pedro? E Pedro diz, olha, tu és o Cristo vivo, o Filho do Deus vivo, né? E aí ele fala ali que não há outro caminho, não há para onde correr, não há para onde ir, a não ser estar na presença deste Deus. E aí ele continua aqui, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escreva essa carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Eles se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Paulo foi chamado a ministrar aos gentios. E Paulo só ia, propagava o evangelho aonde ninguém havia ido. Então Roma foi esse lugar, e os estudiosos já também nos falam sobre a questão do catolicismo, que fala que Pedro foi o primeiro ali, bispo ali de Roma, Pedro foi o primeiro a levar o evangelho a Roma, e as escrituras nos falam completamente ao contrário, nos direcionam a entender completamente ao contrário. Paulo, ele não ministrava, ele não evangelizava onde outros já haviam evangelizado. Então, Paulo foi o primeiro a evangelizar ali na igreja de Roma, e a palavra nos confirma isso. E aí, a partir do versículo 6, uma outra situação também, aqui ele fala que as escrituras, Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas escrituras sagradas, por meio de seus profetas. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus. Se nós formos ler ali o livro de Isaías aponta totalmente para Jesus. Salmos, Davi ali já fala sobre Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, toda a Bíblia aponta para o nosso Salvador, para aquele que vem fazer uma nova aliança, né? E fez através da cruz, onde os nossos pecados agora são justificados pela graça, porque nós não merecemos, mas a graça preciosa desse Deus, ele vem e justifica todos os dias, quando nos arrependemos genuinamente e entregamos ali aos pés deste Deus. Olha, Senhor, eu não consigo, eu estou com este pecado aqui, eu não consigo ir em frente, me ajuda. E a graça preciosa deste Deus vem e nos fortalece, nos ajuda. É através dessa graça que nós andamos todos os dias, olhando para a face deste Deus e sabendo que nós não estamos sozinhos nessa luta, nós não estamos sozinhas. Este Deus está conosco, ministrando no nosso coração, mudando o nosso caráter, mudando os nossos pensamentos. Então, toda a Bíblia aponta para Jesus. E aí Paulo continua aqui no versículo 6. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Cristo. Escreva a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para estar na presença deste Deus. E nós somos justificados por essa escolha. O próprio Deus, ele vem, nos fortalece e nos modifica para que nós possamos andar de fé em fé com este Deus, alinhados à palavra dele. E aí ele continua aqui, que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. A graça que vem através deste Deus e a paz que vem dele.
E Jesus ainda faz uma distinção. A paz desse mundo não é a paz que vem desse Cristo. A paz desse mundo é uma paz transitória. Agora, a paz que vem desse Cristo é uma paz eterna. É uma eternidade com este Deus. E aí ele continua aqui no versículo 8. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, espero e quero encorajá-los na fé, e também quero ser encorajado por sua fé. A humildade de Paulo, né? O Paulo foi um dos maiores apóstolos, né? Nós temos vários livros aqui no Novo Testamento que foram escritos por ele ou através né, ministrados para outros escreverem por ele. E ele fala aqui que ele também precisa ser encorajado na fé. Por isso que o Senhor nos conduz, o Senhor nos direciona a andarmos em comunidade. Porque em comunidade nós vamos ser fortalecidos pelos nossos irmãos também, nós vamos estar juntos, andando dentro dessa comunidade, andando dentro dessa palavra verdadeira que vem e transforma as nossas vidas. E aí ele continua aqui no versículo 13. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Antes da gente continuar aqui, Paulo, no final das contas, finaliza ali a sua vida justamente em Roma, né? Então, Deus já tinha programado todos os roteiros, todo o roteiro de Paulo, conforme o querer e a vontade dele, conforme o propósito dele para a vida de Paulo. Então, Paulo foi ali, tinha o roteiro dele todo programado pelo Senhor. E ele fala aqui que ele tinha vontade, tantas vezes programou a viagem para Roma, mas foi impedido. Nós fazemos planos, sim, nós somos humanos e não há nada de errado em fazer planos, mas o Senhor, aquele que tem a soberania sobre as nossas vidas, este Deus, ele tem o roteiro do nosso andar. Este Deus, ele tem o roteiro de todas as coisas. Então é em cima desse cuidado, em cima deste andar que nós vamos seguindo as nossas vidas. Ele continua aqui. Meu desejo é trabalhar. 14. Pois sinto grande obrigação, tanto para os gregos como os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Por isso aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas, também a vocês em Roma. Ele continua no 16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Aqui dentro do contexto judeu, dentro do contexto da época, Paulo estava como aquele que se desviou das leis, aquele que se desviou do judaísmo, como aquele que estava aos olhos judaicos, né? Como aquele que estava fora da lei do Senhor, como aquele que estava, digamos as palavras atuais, desviado do Senhor, desviado de Deus. Então ele faz questão de enfatizar aqui que ele não se envergonha das boas novas. As boas novas são Cristo Jesus. As boas novas são por fé. Se nós cremos em Cristo Jesus e declaramos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, Ele vem e faz morada no nosso coração.
o Espírito de Deus vem e transforma o nosso caráter, nós somos agora selados por Ele, nós somos agora, fazemos parte do rebanho deste Deus, e Ele vem e nos justifica por essa fé, pela fé no nome de Jesus Cristo, pela fé naquele que veio e andou aqui nessa terra como homem e que pela cruz e pela ressurreição, então fez uma nova aliança conosco, uma aliança de eternidade. Então, através dele, o pecado saiu, né? O perdão do pecado é derramado sobre nós. Através dele, então, nós temos agora um motivo para viver, que é através de Jesus Cristo. E eu vou finalizar aqui. A partir de amanhã a gente começa, dá continuidade ali a partir do versículo 18, mas o propósito do Senhor, a meditação de hoje seria o que nós fazemos planos, mas os planos do Senhor são outros para nós. O que a nossa carnalidade, a nossa humanidade quer tanto, né, e anseia tanto, e muitas vezes oramos tanto, muitas vezes pedimos tanto, né, estando na presença do Senhor, mas Ele não nos concede. Há o tempo certo para todas as coisas. Aqui mais para frente tem uma palavra de Romanos que me chama muito a atenção, que até aqui no capítulo 5, versículo 6, nos fala o seguinte: quando estávamos completamente desamparados, quando Jesus veio para essa terra, há 2000 anos atrás, quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Então existe um tempo certo para todas as coisas. Existe um tempo certo para todas as coisas, conforme nos fala lá em Eclesiastes 3. E muitas vezes nós estamos ansiosos por um tempo onde não chegou a hora ainda de acontecer aquilo que Deus tem programado para a minha vida e para a sua vida. Mas no tempo certo, Ele vem com a fidelidade dEle para fazer aquilo que é melhor para mim e para você, a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Mas nós precisamos estar alinhados a Ele. Eu vou entregar, então, esse tempo na presença do Senhor. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, meu Senhor, por esse dia. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Que nós possamos frutificar em Ti durante todo esse dia, Senhor. Que a Tua palavra seja a nossa luz nesse dia. Que nós possamos entender e esperar em Ti o tempo certo para todas as coisas, para tudo aquilo que Tu já tens escrito ao nosso respeito, Senhor. Que nós possamos viver em comunidade, Senhor, na comunidade que é tua, que são aqueles que são escolhidos teus, que nós possamos, ó Deus, nos envolver com os assuntos que são teus, Senhor, que nós possamos, ó Deus, estender a mão, Senhor, para aquele que está próximo, aquele que tu nos envia, que nós possamos ter um olhar de amor, Senhor, que nós possamos ter um coração regenerado, que nós possamos, ó Deus, estar alinhados aos teus princípios. Nos ajuda, nos fortalece nesse dia, Senhor, para que nós possamos agradar o teu coração e ter uma porção maior de quem tu és. Obrigada, Senhor, pelo alimento nutritivo que nos deste hoje. Que nós possamos, ó Deus, agradar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até amanhã, se Deus quiser. Nós estaremos com o nosso Mentes com Bíblia, 6h30, horário de Portugal. Até amanhã.